Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Leader AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA, Como Gerar Crescimento Sustentável por Meio de Pessoas. A minha convidada de hoje é uma amiga muito especial, a Lígia Costa. Lígia é palestrante, pesquisadora e escritora especialista em mindfulness e inteligência emocional para a promoção de saúde mental e bem-estar. Com mais de 25 anos de experiência profissional, ela foi alta executiva em multinacionais por 18 anos, com atuações destacadas na LucasArts de George Lucas, no Vale do Silício, na Neogama BBH e na Brasil Telecom, em Brasília. Liderou o marketing da Yahoo para a América Latina e é autora do livro Líder Humano Gera Resultados, pela editora Gente. Lígia, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Acredito que a pauta de liderança humanizada tem tudo a ver com o nosso trabalho. É um ponto de conexão aí nas coisas que a gente acredita, no que tem mobilizado a nossa trajetória profissional. Parabéns pelo teu livro. A gente vai falar agora dos principais conceitos, como é que isso pode ser uma jornada prática na vida do executivo e fazer tanta diferença na vida das empresas. Primeiro, Lígia, eu sei que esse conceito de liderança humanizada tem se tornado cada vez mais popular, embora nem sempre compreendido. E eu queria que você explicasse para a gente o que é liderança humanizada. Muito bom. Excelente pergunta. Primeiro, acho que é enorme alegria saber que esse ano de 2024, o tema liderança humanizada foi resultado de pesquisa da GPTW, né, da Great Place to Work. Então, eles trouxeram que uma pesquisa feita com os líderes, o principal tema de necessidade de desenvolvimento é empatia e humanidade, né? Então eu achei super interessante. E, inclusive, o IBMEC também, este ano, de 2024, fez uma pesquisa com RHs, onde surgiu que o maior interesse dos RHs era saber um pouquinho mais sobre liderança humanizada e segurança psicológica. Então, eu fiquei super contente, porque há 3 anos eu publiquei o livro e venho falando, né, defendendo esse movimento há mais ou menos 10 anos. E aí, trazendo para você um pouquinho a resposta sobre o que é liderança humanizada, sob a minha perspectiva e sobre a defesa, inclusive, do que eu trago no livro. É uma evolução da liderança. Né? A gente percebe que, hoje, em função de líderes ainda retrógrados, machistas, formados nessa era mais industrial, ela vem causando uma série de questões relacionadas à saúde mental dos profissionais. Né? Então, a liderança tóxica, ela promove um ambiente desequilibrado. Mas é a forma como a gente aprendeu. Né? Então, eu venho trazendo que existe a necessidade da evolução dessa liderança, que é o quê? A gente, sim, usar a cabeça, mas também ser capaz de incluir o coração. A gente entender que você não está sozinho, mas que você precisa colaborar. Que não é mais sobre apenas, né, essa tecnologia, mas a tecnologia é um meio para a gente se conectar com a humanização. Né? Não é só sob esse olhar do indivíduo, do eu, do ego, mas sim a gente abrir espaço para o outro, para a vulnerabilidade, para a colaboração, para a escuta, para a atenção plena. E a partir do momento dessas novas habilidades, que até então são tidas como fraqueza ou até mesmo que elas não vão gerar, né, um alto impacto de resultado, e a gente vem cada vez mais comprovando através de cases que não, né, você não precisa falar grosso para ser respeitado. Né, você não precisa, muitas vezes, usar do comando e controle para poder obter os resultados necessários. Né? As pessoas mudaram, e o estilo de gestão ele precisa mudar para a gente obter melhores resultados.
Então, perfeito, Lígia. Para acompanhar realmente essa evolução, eu vejo que a gente tem alguns avanços importantes, ao mesmo tempo precisa chegar no limite das coisas para elas evoluírem. Então, hoje, burnout já é considerado uma doença ocupacional. Antes a gente ignorava até que ele existia, ou que ele, né, que as pessoas tinham vergonha de dizer que tiveram ou que tinham burnout, porque isso podia, de alguma forma, tirá-las, tirar visibilidade para algumas oportunidades ou ser um sinal de fraqueza. Então, hoje a gente tem dado passos no sentido de admitir que essas coisas existem, sim, e que elas precisam ser tratadas e que esse ambiente precisa evoluir. O ponto é que, por mais que esses conceitos estejam muito mais acessíveis, e até tem muita gente falando coisas a respeito, quando a gente entra nas grandes organizações, onde você esperaria ambientes mais propícios a esses novos, a essa evolução, a gente ainda percebe muitos líderes, né, voltados lá para a era industrial, com práticas ainda bastante atrasadas, né, de gestão. E aí eu queria te perguntar, Lígia, na tua opinião, por que está tão difícil, de fato, a gente incorporar essa evolução? Ela está só na teoria em algumas empresas, né? exato. O que está travando esse processo? Eu não tenho dúvida de que o que trava o processo são pessoas. E qualquer mudança organizacional e cultural, ela precisa acontecer do topo, né, para ser cascateado para os grupos, ser multiplicado. Então, normalmente, né, C-level e diretoria, onde a gente vive no Brasil, a gente está falando aí de homens brancos acima de 50 anos que aprenderam uma gestão da era industrial, né? Que são essas características que eu estou trazendo aqui, né? De autoritarismo, de comando-controle, mais egóicas, voltadas para um resultado financeiro apenas. Então, eu acredito que, primeiro, quando os números de pesquisa de clima eles começam a trazer a necessidade de que a diversidade precisa acontecer, de que talvez questões relacionadas a assédio começam a ser denunciadas, ou de conflitos entre gestão, né, e equipe, porque está tendo muito conflito geracional também. Sim. Então, esse é um primeiro alerta. Então, aí o assunto começa a, talvez, despertar interesse para essa liderança. Tá? Então, eu acho que essa é uma das dificuldades, essa liderança que não enxerga e talvez não está curiosa o suficiente para falar e o que mais, né? Qual é o próximo nível, e aí vem a pesquisa de clima e traz um alerta. Mas eu sou muito feliz e privilegiada, talvez por falar deste tema, e aí eu falo, eu atraio pessoas e atraio empresas que já estão predispostas a ter esse olhar mais ampliado, mais evolutivo, mais consciente. Então, eu tenho trabalhado com algumas empresas, ou tenho sido convidada, aonde esses presidentes e C-levels já são pessoas que lideram de maneira colaborativa para promover esse ambiente seguro psicologicamente, né, onde eles têm já dentro deles algumas habilidades, que é o que a gente fala da liderança humanizada, né, esse olhar para o todo. E aí fica mais fácil. Por quê? Sim, a gente faz todo um diagnóstico com essa empresa, faz um diagnóstico com esses profissionais, e aí consegue desenvolver um programa de desenvolvimento, de mentoria, ou de palestras, ou de vídeos, enfim, usando a criatividade para evidenciar algumas das habilidades e para poder cascatear essa nova cultura organizacional. Porque nada mais é do que uma cultura organizacional. Sim, é a formação de uma nova cultura. Né, com esse olhar. E para isso é o que você trouxe. A alta liderança tem que estar pronta e tem que puxar esse processo. Né? Eles têm que estar extremamente envolvidos em definir esses parâmetros, em dar os exemplos positivos do que eles querem que as outras pessoas sigam. Então, quando a alta liderança está de fato comprometida e acredita que esse caminho é possível,
a coisa acontece. Isso. O problema é que nem sempre a gente... Eu estava ontem mesmo, Lígia, lendo um relatório da McKinsey, que é aquele que sai toda semana, e o tema me chamou a atenção, porque, de fato, né, tinha uma frase que dizia assim, quanto maior o poder dentro de uma empresa, menor é a empatia. Isso eu pensei, nossa, mas a gente está em 2024 e ainda, né? A gente está lendo isso. E as causas são as seguintes, normalmente. Não é nem tanto que essas pessoas são, talvez, hierárquicas ou que elas não queiram, é que elas não têm consciência porque elas não recebem feedback honesto, porque as pessoas também que convivem com elas estão muito mais numa motivação de agradá-las, de obedecê-las e de segui-las do que de desafiá-las. Então, essas pessoas, tudo que elas fazem, né, dependendo da cultura que elas mesmo criaram ou que veio antes delas criaram, tudo que elas fazem é tido como, tá certo, chefe, é isso aí, vamos junto. Né? E são poucos aqueles que têm a coragem e a presença para desafiar de uma maneira adequada, que gere mudança positiva e para dizer, olha, tem um outro caminho, tem uma outra forma. Uhum. Então, a principal causa, primeiro é, obviamente, a pressão por resultado, as agendas estratégicas, a quantidade de assuntos complexos que eles têm que resolver, que a gente sabe que só aumenta, né? Porque quando você acha que resolveu um problema, você tem outro. Então, tem uma questão, sim, de um conflito ali de prioridades, mas tem muito a ver também com a falta de feedback honesto e dado da maneira correta, que mobiliza essas pessoas para um processo de mudança. É muito interessante o que você está trazendo, e quando eu faço, né, algumas mentorias com presidência, um dos pontos é exatamente esse. Né? O poder é muito solitário. Sim. Mas o que eu tenho dito com muita frequência é você precisa liderar pelo exemplo. Uhum. Né? E ser congruente na sua fala, no seu comportamento. E liderar pelo exemplo, e se eu quero que aquele ambiente seja seguro e que as pessoas assumam riscos ou que sejam vulneráveis, eu talvez precise abrir uma reunião, não dizendo sobre o resultado efetivo, mas talvez contando um caso real de uma situação onde eu errei e aonde o que eu fiz para superar naquele momento. E o como, né, eu conquistei um resultado, porque através desta minha vulnerabilidade, deste meu exemplo, desta resiliência que eu trago e me coloco num papel de eu sou como vocês, né? Ser humano igual e falível. Isso. E eu estou compartilhando, mas eu estou nessa posição de presidência. Provavelmente, numa próxima reunião ou no bastidor, alguém vai chegar e vai contar também sobre uma situação vulnerável. Perfeito. E aí eu estou te trazendo isso, e tem um caso real que aconteceu recentemente de um executivo que assumiu uma posição num outro estado. Não vou abrir aqui, né, tudo. E com uma situação pessoal de doença, né, de familiares acontecendo e não podendo viajar. E, ao mesmo tempo, assumindo uma nova posição, né, com 200, 300 pessoas esperando né, por esse profissional ali. E a gente, no meio de um processo de desenvolvimento de uma liderança mais humanizada, e exatamente esse perfil de eu preciso me mostrar incrível o tempo inteiro. Né? Eu tenho que estar bem para comandar todo mundo. Herói. E, inclusive, esse profissional está nesse processo de mentoria em função de ter recebido notas baixas, né, de avaliação, né, de gestão. E aí eu falei, olha só, você tem duas formas, né? Ou você finge que nada está acontecendo e vai lá e assume, ou olha o resultado da sua pesquisa, olha o porquê que a gente está fazendo mentoria, todos os conceitos de liderança humanizada, e você pode, na primeira reunião com essas 300 pessoas, chegar e falar, olha, eu estou longe, não estou perto, porque eu estou com um problema pessoal. Muda eu estou completamente. Aqui, disponível para vocês, mas tem algo neste momento
que é muito relevante, né? Uma cirurgia familiar, câncer, sabe aquelas coisas muito, Sei. muito, dói muito. E você pode, porque é uma verdade. Mas será que eu posso falar isso, Lígia? Eu falei, você pode escolher. Como você quer se apresentar para essas pessoas, né? Com uma armadura de um chefe que lidera pela autoridade, pelo poder, pelo conhecimento técnico incrível e coloca medo nessas pessoas, e é isso que você vai receber de volta, e é isso que a avaliação te traz. Ou um ser humano que não pode estar lá presente neste momento, porque existe um outro lugar onde você é insubstituível, um único lugar que exige da sua presença, mas você está também lá com eles, e assim que você puder, você vai presencialmente. E esse profissional escolheu ser vulnerável. E ele se experimentou, porque eu acho que esse é o ponto, me experimentar. Porque a gente não sabe que isso é possível e que pode. E ele se sentiu bem. Olha. Né? E falou, tirei um peso das minhas costas. Então, eu acho que é esse o olhar de, eu não vou deixar de entregar o resultado, mas eu posso me colocar vulnerável, porque isso que vai gerar, talvez, uma congruência né? e uma confiança no meu time. Sem dúvida. Né? Não, isso faz todo sentido. Essa questão de você usar a vulnerabilidade nesse sentido para se aproximar das pessoas e para dizer, olha, aqui é permitido, né? Errar, é permitido você fazer escolhas. Né? E uma das coisas que mais dificulta o relacionamento é a falta de clareza. Então, enquanto ele estava, né, pegando esse teu exemplo prático, distante, mas não avisou que ele estava tendo um problema pessoal de outra natureza, de outra magnitude, ele estava sendo criticado. Poxa, que pessoa insensível, ele, né, largou a gente aqui, né, de alguma forma não se importa conosco, e uma série de julgamentos e tudo mais. À medida que ele chega e fala, olha, pessoal, estou num momento difícil, gostaria de estar mais perto, mas né, está acontecendo isso, e assim que eu puder, estarei aí com vocês, ele ganha o apoio das pessoas. Então, uma das coisas que é mais importante, e aí eu sempre digo para as pessoas, clareza, independente de ser uma boa notícia, se é aquilo que as pessoas queiram ouvir, ou ser o contrário. Mas uma vez que você é claro, você tira porque quando a gente deixa o vácuo, as pessoas preenchem esse vácuo com as histórias que elas conseguem interpretar, juntando pedaços, né, preenchendo ali aqueles que faltam. E uma vez que você é claro, você de fato estabelece uma comunicação de confiança. Então, é muito melhor a gente dizer a verdade de maneira adequada, ainda que não seja aquilo que as pessoas esperam ouvir, do que ficar no vácuo, deixar as pessoas no vácuo. Né? Exato. Eu não tenho dúvida, mas é muito difícil você primeiro aceitar, né, que eu acho que esse é um dos pontos, e depois ser capaz de verbalizar com clareza. Exato. Por isso que eu falo no livro, e muito do que, inclusive somos parceiras, né, de práticas, eu trago as práticas de meditação mindfulness como as grandes, né, assim, a minha grande aliada. Eu falo que é a ferramenta mais poderosa de transformação, sem porque dúvida. eu estou realmente desenvolvendo, né, áreas do meu cérebro que contribuem para essa clareza mental, para a gente ser capaz de expressar aquilo que a gente sente, as nossas emoções, os nossos valores, os nossos fatores motivacionais, porque tudo acontece aqui, né? E é interessante, Lígia, o quanto a meditação traz clareza. Ela realmente limpa, ela faz com que a gente fique muito mais aberto para ver o que é, e não as nossas fantasias, as nossas... Então, é uma prática que talvez nos primeiros meses, /ano, você não consiga ver, de fato, um resultado tangível, mas à medida que o tempo passa e que você continua e que você lembra da forma como você agia antes e como você age agora, você percebe o quanto você mudou. É impressionante. Aí eu só vou falar para o pessoal, né, o que é meditação, porque acho que talvez as pessoas falem, vão falar de religião, vão falar de espiritualidade, né? E aí eu queria trazer que
A meditação nada mais é do que um treino mental para a gente se familiarizar com os processos mentais, né? Então, eu digo que, traduzindo, é você ser capaz de entender o que acontece na sua mente. É isso. E existem inúmeras formas da gente praticar a meditação. Né? Pode ser uma meditação ativa, tem vários que é em movimento, através do esporte, pode ser através de técnicas, né, transcendentais, a zazen do budismo, a oração, né, é uma prática meditativa, porque eu estou repetindo frases, estou repetindo mantras, eu estou repetindo, às vezes, afirmações positivas, ou até mesmo simplesmente parar, observar a respiração, que é a técnica que eu ensino, que é o mindfulness, que é livre de religiosidades, que é a atenção plena. Né? Mas todas as técnicas, todas, elas pautam na respiração. Né? São formas da gente respirar de maneira mais consciente e direcionar o nosso foco para aquilo que a gente deseja. Exato, e para aquilo que importa. É isso. É tão interessante isso, porque quem não está tão familiarizado com a meditação, a impressão que dá é que a gente desconecta, viaja, e ao contrário, é um momento de maior presença e a meditação é foco. Isso. A meditação é você tirar tudo que é lixo naquele momento, que não importa, e deixar claramente aquilo que faz sentido para você. Então, é uma limpeza, ela te dá muito foco e muita atenção plena. Por isso que mindfulness a gente fala de atenção plena, porque, de fato, você fica muito mais ligado, mas ligado naquilo que faz sentido para você, nos seus valores, naquilo que você quer, né? Então, para mim, ela vem muito nesse sentido. É o oposto do que muita gente acredita. Porque as pessoas falam, eu vou meditar para relaxar. Né? Até relaxa. Eu falo, cuidado, porque a meditação é um treino mental. Né? Existe uma técnica que é para relaxar, que é quando você deita e você faz, né, uma visão para o corpo todo. As outras 30, 40, né, meditações guiadas, né, que eu trago muitas vezes, elas são para desenvolvimento de habilidades específicas. Mas sabe em que ponto que eu acredito que relaxa? Ela joga fora um monte de coisa que não teria que estar ali. Ela promove essa clareza e, para mim, é muito relaxante neste sentido. Sabe o que relaxa? É porque a gente passa a respirar de maneira consciente. Também. Pelas narinas. E a partir do momento em que eu inspiro pelas narinas, né, e expiro e preencho todo, né, o meu corpo, eu estou... A inspiração, ela faz com que o nervo cavo, né, que ele traz toda... Ele banha todo o nosso corpo e, a partir de 90 segundos a 2 minutos de respiração consciente, eu começo a inibir a produção de cortisol no meu organismo. E, consequentemente, este hormônio, né, do estresse, começando a inibir, ele me gera uma sensação de bem-estar. Né? A meditação também, às vezes, quando a gente faz uma visualização criativa, e falo, visualiza um momento feliz da sua vida, ou até mesmo traga um sorriso nos seus lábios, né? Uma pessoa está te abraçando. Eu estou o quê? Eu estou promovendo uma liberação de ocitocina no seu cérebro, que ele não decodifica se é realidade ou se eu estou criando. E aí eu tenho essa sensação de bem-estar no meu corpo. Então, olha o poder, né, que a gente tem da nossa mente, né, cocriar realidades ou orientar foco para aquilo que eu desejo, e eu promovo diferentes sensações no meu corpo. Eu libero diferentes hormônios que vão me gerar sensações boas e positivas. É muito poderoso, é muito poderoso. Tem que experimentar para saber como é. Eu acho que esse é o grande convite, né? Que as pessoas experimentem. Lígia, fala mais sobre essas habilidades de liderança humanizada que você trabalha no seu livro. Muito bom. Eu digo que o primeiro passo, né, é a gente se enxergar como seres humanos, né? Essa humanidade compartilhada, que é exatamente, independente do nível hierárquico que a gente está, eu sou um ser humano exatamente igual ao outro. Né? Então, independente
não só do nível hierárquico, mas da condição social, da classe social, da religião, da cultura, ou até mesmo, né, da minha raça, da minha origem, todos nós vivemos medos, sonhos, angústias, desejos, exatamente igual. Então, quando eu tiro esse crachá, né, e eu me reconheço como ser humano exatamente igual, eu acho que eu já começo a compreender que eu sou um ser humano antes de ser líder. Né? Então, acho que essa é a minha primeira habilidade, que é talvez um pouco utópica, difícil, mas a gente trabalha muito em empatia, em compaixão, né, para desenvolver áreas neurais que promovam esse olhar de nos enxergarmos como ser humano. Outras habilidades também são a gente ter a coragem, né, de verbalizar e de estarmos alinhados com os nossos próprios valores. A habilidade do mindfulness, que é o estar 100% presente. Eu falo que é cabeça e pé no mesmo lugar, porque hoje a gente passa o tempo inteiro do tempo distraído, né, com esse foco, excesso de informação que vem trazendo tanta distração. Sim. A gente achou que em algum momento, né, seria bom. Eu falo, não, volta para o foco para saber o que é realmente importante. A habilidade da interconexão, né, que tudo é parte de um todo muito maior. Né? Entendermos que a gente não tem só os 5 sentidos aqui. Pelo contrário, né? Tem outros sentidos. Né? A gente tem aí os nossos corpos etéricos. A gente chega num lugar, a gente ou se sente bem ou a gente não se sente tão bem. Né? Tem a física quântica aí trazendo informações para a gente. Eu acho que é muito pequenininho a gente só racionalizar e enxergar o que os olhos veem. Né? É talvez olhar além das aparências, né? Escutar um pouquinho mais. Então, essa interconexão, ela traz também essa nova consciência. Isso me lembrou uma frase, Lígia, do Deepak Chopra sobre física quântica, que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: a física quântica, ela não é mais complexa do que você imagina. A física quântica é mais complexa do que você consegue imaginar. Então, a gente não consegue nem imaginar, e por isso que a gente se fecha naquilo que é conhecido. Porque tem uma dimensão que foge da nossa compreensão, muitas vezes, né? Que é a dimensão da gente se permitir fluir, né? Isso. Confiar e sentir. Porque a gente não está habituado a isso. Né? Pelo contrário, a gente precisa ser muito racional o tempo inteiro. E o confiar é desafiador. É muito desafiador. E é aquela coisa, né, que tem a ver com confiar, mas você abraçar a incerteza, você colocar os 2 pés dentro de uma realidade que você não consegue controlar, você não consegue prever, e você está lá aberto, venha o que vier. Né? Exige muita coragem para dar esse passo. Exige. E aí, eu acho que a última habilidade, só para completar aqui a nossa resposta, é a empatia, mas não só a empatia, é a compaixão. Que eu digo que, né, sermos empáticos é a gente se colocar ali no lugar dos outros e, né, promover essa escuta. Mas a compaixão, que as pessoas acabam associando até à religião, ao budismo, mas é assim, como eu posso realmente estar a serviço. Perfeito. Né? E aí você trouxe o Deepak Chopra, eu vou trazer até o Dalai Lama, ele fala que é um altruísmo egoísta, que a partir do momento em que eu percebo que é tão bom fazer o bem para alguém, ou me colocar a serviço, ou perguntar para o meu liderado como eu posso te ajudar, né? Perceber, é tão bom para mim que eu desejo fazer cada vez mais. Exato. Então, é uma viradinha de chave neural, por isso que eu digo, né? A gente sair dessa competição alucinada para entender que é possível a colaboração. E o que é muito interessante do seu método, Lígia, que está descrito no livro, é que você propõe práticas baseadas em mindfulness para desenvolver essas competências. Exato. Então, não é só um texto teórico. Você quer experimentar
Então, tem aqui uma prática que você pode fazer, que vai mudar a sua neuroplasticidade, vai desenvolver outras sinapses ali, não vai ser automática. Então, acho que isso é uma coisa, gente, a gente precisa ter uma paciência com o processo, né? Bebê leva 9 meses para nascer, você não vai, em 2, 3 semanas, se transformar. Mas uma vez que você insiste em criar essas novas conexões, em mudar a neuroplasticidade do seu cérebro, você vai começar a se abrir para essas novas possibilidades, né? E aí, trazendo até um exemplo aqui para você, né? Você fala, mas como assim trazer compaixão no mundo do trabalho? E aí, qual um dos principais medos dos executivos? Falar em público, fazer apresentação. Sim. E aí eu poderia falar, então tá, vai lá, decora o roteiro. É uma sugestão. Vai lá, faz curso de oratória. É outra sugestão. Dentro da minha técnica, eu falo o quê? Vamos treinar compaixão. Por quê? Para mim, né, a partir do momento em que você desenvolve em você, são 2 pontos. Né? E aí eu sempre conto um case de um executivo num festival da França, no Palais, que eu fui ver a apresentação desse executivo do Facebook. E ele, lá na frente do palco, 3.000 pessoas assistindo ele, o que aconteceu? Ele começou a gaguejar e ele pausou completamente. Ele ficou ali paralisado e todo mundo, a plateia inteira, uau, 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 o que vai acontecer? Tiveram que tirá-lo do palco e depois ele voltou. Então, o que aconteceu? Frente a uma situação de estresse, a gente tem aí um estresse antecipatório e pode ter exatamente esse freeze, né? Congelamento. Congelou. Né? E aí eu gaguejo, eu esqueço, por mais eu tenho branco. Né? Os alunos têm muito isso no momento de prova de vestibular. A gente, quando vai fazer uma apresentação. Por quê? Porque você está esperando aplausos. Você quer ter elogios, quer ser bem aceito, você quer reconhecimento, você quer feedbacks positivos. E aqui, quando a gente trabalha compaixão para a apresentação em público, eu estou trabalhando o quê? Que eu estou servindo. Eu estou oferecendo aquilo que eu posso oferecer, que é o meu melhor dentro da bagagem que eu tenho, dentro do conhecimento que eu tenho. E isso é o suficiente para hoje. Eu não vou receber o reconhecimento de todo mundo, porque nem a Broadway, pagando milhões em marketing, consegue ter unanimidade nas aprovações de filmes. Então, ali, quando você está também falando, você tem diferentes pessoas e você não vai esperar o reconhecimento, mas você vai oferecer o que você pode oferecer. Se você fugiu um parágrafo, ninguém sabe. Então, se você domina aquele conteúdo e traz aquilo que você pode oferecer, com certeza a sua apresentação vai ser fluida. Com autoconfiança. Vai ter autoconfiança e você vai se sentir bem porque você cumpriu com o seu objetivo. Exato. E uma coisa maravilhosa da compaixão, quando a gente vem desse lugar de compaixão, de generosidade, é que o teu foco é em passar uma mensagem para o outro. E quando você faz esse processo, você não está ensimesmado. Então, você não está pensando, será que eles estão gostando de mim? Será que eles vão me aplaudir? Será que eu estou performando? Você sai de si, no sentido daquela coisa mental, né, de se avaliar, de se cobrar o tempo todo, e se conecta com o outro. Então, a coisa fica muito mais fluida, muito mais gostosa, muito mais natural. E a probabilidade de você conseguir realmente atingir uma comunicação efetiva é muito maior. Porque você está inteiro ali. O problema é que quando a gente está ensimesmado, pensando na nossa performance, a gente se desconecta do outro, né? E aí é difícil mesmo. Se você se pressiona. É sair do ego, né, da cabeça. É o que eu tenho de sair da cabeça, do ego, e entrar nessa comunicação do coração. Por isso que a coragem, a voz que vem do coração, que se conecta com a alma, com a intuição e aquilo que você pode oferecer. E aí, quando o seu propósito, sua missão é maior que você, né, você traz. Porque é aquilo que você tem para trazer. E você está ali com aquele olhar aprendiz e curioso de que sempre vai ter um pouquinho mais para você aprender e compartilhar com os outros.
Eu aprendi um insight em um outro episódio que eu gravei com um convidado falando de comunicação que eu achei fantástico, o Celso Cardoso. Ele me disse o seguinte: como que você fala que você está fluente em alguma coisa, sabe fazer uma coisa de cor em inglês? Eu falei, I know it by heart. Ele falou, exato, by heart, my darling, not by mind. Então, de fato, quando vem do coração, quando você está inteiro ali, você deixa fluir. E aí a gente fala que sei de cor, e quando a gente fala que sabe algo de cor, a sensação é que a gente vai decorar. Né? Não é decorar, é você automatizar um processo porque ele está vindo de você, vindo de dentro para fora. Então, me deu assim, uau! Eu falei, nossa, isso muda muito a maneira de entregar, né? E sabe que eu vou além. Quando eu dou os treinamentos de inteligência emocional, e por isso que eu falo, né, usar a cabeça e o coração, eu falo que a gente acha que tem neurônios só na cabeça. Tem né? no Porque corpo não, inteiro. no coração Exato. a gente tem neurônios e nos intestinos nós temos Exato, neurônios. no corpo inteiro. Né? O americano ainda fala gut feeling, feelings, que é o que? O sentimento que vem dos intestinos. Então, você fala, ai, eu tive dor de barriga hoje. Né? O frio na barriga. Será que o frio na barriga ou a dor de barriga é por aquilo que você comeu? Ou será que você não digeriu bem aquela informação? Ou você está com medo de se apresentar em público, né? Já que a gente está falando de apresentação em público. Então, o quanto mais presente você tiver com você mesmo, né? Autoconsciente do seu corpo, fazendo esse check-in, cabeça, coração, intestinos, o que meu corpo está me trazendo de informações, né? Para que eu possa tomar as decisões ou incluir essas partes do meu corpo nas tomadas de decisão. Esse é o líder humanizado, porque ele tem a consciência ampliada, né? Ele usa das inteligências física, mental e emocional, né, para as tomadas de decisão. Não é apenas aqui. De fato, é usar o corpo que a gente tem, o potencial que a gente tem a pleno vapor, né? Saiba interpretar os sinais emocionais que chegam para você, e muitos chegam de maneira inconsciente, é por isso que a gente não sabe como integrar esse conhecimento. Então, é aquela coisa do mal-estar, né, não estou me sentindo bem nesse espaço. Não importa se você não tem uma resposta, só ouça, entenda, faça alguma coisa com isso. Né? Muitas vezes a gente não usa, né, tantas informações que chegam. Isso. A gente tem pesquisas que comprovam, né? Hoje em dia, as pessoas, né, fazendo ali perguntas para serem respondidas, e eles estão com os eletrodos, né, na mente e na mão. A palma da mão começa a suar e as pessoas não percebem que a palma da mão está suando, né, e continuam fazendo aquela resposta errada, né, por 50 vezes, e a palma da mão começa a suar a partir do momento em que a pessoa errou pela 10ª vez. Né? E aí a pessoa só acerta a resposta na 80ª vez. Quanto então, a gente demora para aprender, na né? 10ª eu já estou com a palma da mão suando. Na 50ª eu começo a ficar em dúvida. E só... Né, demoram 80 vezes para eu falar, agora eu sei qual é a resposta certa. Porque a gente está distante do nosso corpo físico. Nossa. Isso acabou de sair também num Global Report que chegou do South by Southwest. A desconexão corpo e mente. Incrível. Né? E o quanto o brasileiro, infelizmente, foram 68 países pesquisados, perdão, acho que 71 países pesquisados, e o Brasil ele está no número 68. Que feio, nossa. Né? E um dos aspectos é exatamente essa conexão corpo-mente aqui. Né? E, Lígia, como é que a gente pode medir a liderança humanizada numa organização? Excelente pergunta. Pesquisa, números. Dentro da minha empresa, a gente desenvolveu uma metodologia onde existe uma pesquisa quantitativa que é aplicada, seja em grupos, né, ou até mesmo individual, onde a gente mensura. Eu falo que a liderança humanizada é um grande guarda-chuva, e eu mensuro 3 principais aspectos. O primeiro deles é
toda essa parte de bem-estar e well-being, onde está incluído o propósito, benefícios, a comunicação, né? Algo muito relacionado à empresa, aos valores. O segundo bloco, ele está relacionado à liderança, então a gente avalia diversidade e inclusão, empatia, comunicação não violenta, escuta, né, que são habilidades socioemocionais que impactam, né, no estilo de gestão. E o terceiro bloco é a saúde emocional, onde a gente avalia ansiedade, depressão, burnout e o foco e a atenção, foco atencional, né, correlacionados à saúde emocional. E aí a gente começa a ter um panorama de como a empresa está, e a gente dá um score de liderança humanizada para a empresa como um todo, e aí segmenta por departamentos, e muitas vezes a gente faz essa segmentação liderados e colaboradores para a gente entender os gaps, porque eu acho que aí está o insight, né? De aonde a gente consegue enxergar exatamente pontos específicos que precisam ser desenvolvidos, seja, né, por departamentos ou seja por níveis hierárquicos, para que a gente possa, a médio e longo prazo, desenvolver um programa para que a saúde, né, da liderança humanizada seja estratégica, né? Obtenha realmente resultados a partir deste olhar. À medida que a gente tangibiliza, fica muito mais claro o que fazer, né? E aí a gente faz a pesquisa quant, a gente faz a pesquisa quali também, depois alguns grupos específicos para validar os resultados encontrados. Né? Tudo depende da dimensão esperada, mas os resultados têm sido incríveis. E é muito bacana a gente tangibilizar algo que é tão intangível. Que é tão intangível, né? E que, ao mesmo tempo, se você pensar da maneira integrativa que a gente está fazendo aqui, é lógico, né? Que as coisas elas estão conectadas. Não tem como a gente continuar fazendo a gestão com essa divisão toda, né? E não vendo essas integrações. Então, e eu sempre falo, né, no próprio livro eu escrevo isso, eu falo que existe um desequilíbrio nas organizações, e eu acho que, até pelo meu histórico de executiva, de planejamento estratégico, eu falo, eu não consigo olhar um item específico. Então, a gente falou aqui da saúde mental, que muito é essa liderança tóxica, mas para a gente ter uma liderança humanizada, eu também preciso ter equidade de gênero nas empresas. Né? Eu preciso que o topo da liderança seja, né, mais equalizado, porque a gente tem mulheres, nem todas, né? A gente precisa contar para elas que elas não precisam usar terno e gravata, que elas podem usar as habilidades, né, do feminino, né, da polaridade do feminino para obter né, respeito, para balancear. Então, e isso faz toda a diferença, porque já é inerente da mulher a escuta, a empatia, né, a gentileza. Eu acho que tem algumas habilidades que se complementam com essa liderança que a gente está falando mais tóxica, que precisa aprender com essa integração. Eu falo que não dá para ficar nas polaridades, mas quando a gente percebe que a gente pode, né, integrá-las, e aí, independente do gênero, um homem pode ser gentil, né? E uma mulher pode ser assertiva. Até porque... né? Eu acho que esses são os pontos de reequilíbrio do sistema. Nós temos as duas energias, né? Presentes no nosso comportamento. Todos somos yin e yang. Então, essa mistura, ela não depende só de gênero. Ela depende da gente tomar consciência. E quanto mais consciente você está, mais você consegue dosar qual é a energia que vai funcionar melhor naquele contexto. Então, eu acho que é se ver também como um ser ali que você tem isso. Você tem a agressividade, você tem a força, você tem o pragmatismo, você tem a sutileza, você tem a compaixão, né? Você tem... eu sempre falo, né? É a força amorosa. Isso, que lindo. Olha que integração bonita. A força amorosa. É isso.
né? Porque liderar com uma força que gera medo, ela gera separação, ela gera competição, isolamento. Amei força né? amorosa. A partir do momento em que eu uso essa força amorosa, eu estou trazendo a colaboração, a soma, né? a sinergia. Amei. E Que eu não legal. tenho dúvida que liderar por amor gera muito mais resultado do que pelo medo. Sem né? dúvida. Então, acho que esse é o legal. contraponto. Lígia, já estamos chegando ao final. Eu quero te pedir assim para deixar uma última mensagem para os líderes que cada vez mais estão tomando consciência de que precisam evoluir na sua maneira de liderar. Por onde começar? O que você indica como primeiros passos? Acho que a minha dica, e eu até vou olhar para cá, né, para que os líderes comecem sempre se perguntando e o que mais? Porque eu acho que quando a gente está numa posição de liderança, de transformação, né, de mudança, a gente tem sempre que estar curioso para entender como eu posso impactar o meu entorno. Eu acho que fazer aquilo que já está sendo feito é fácil. E se entrou numa zona de conforto, a pergunta é, e o que mais? Né? Qual é o próximo passo da liderança? Qual é o próximo passo dessa empresa? Como eu posso integrar o ESG? Como eu posso integrar o próximo estilo de liderança? Porque aí sim eu vou gerar cada vez mais resultado. E aí eu falo que os resultados, eles são sim financeiros, mas eles são correlacionados à saúde emocional, física e mental. Né? E gente feliz e equilibrada produz muito mais. Com certeza. Né? Gente doente, ela procrastina. Então, a hora que eu tenho essa consciência, eu vou me perguntar e o que mais? E eu vou querer fomentar pessoas para ter um ambiente seguro psicologicamente. E como ser humano também. Né? Então, a dica é seja curioso e se pergunte e o que mais? Perfeito. Muito obrigada, Lígia. Foi um prazer conversar com você, integrar mais esses conceitos. Eu espero que você tenha aproveitado essa conversa também, possa implementar no seu dia a dia várias das coisas que a gente conversou aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui e até o próximo episódio.